Hoje eu venho falar sobre uma decisão arbitrária que chocou a enfermagem no Espírito Santo. Uma decisão sem direito de defesa. O COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, decretou intervenção de 180 dias no Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, afastando a presidente do Conselho, eleita legitimamente, a enfermeira Andressa Barcelos de Oliveira, durante todo o período de intervenção, ou seja, durante basicamente o mandato da enfermeira Andressa Barcelos de Oliveira, que vem fazendo um trabalho fantástico à frente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, defendendo a categoria com empenho, com garra, com determinação, e foi um baluarte, foi uma guerreira neste processo que culminou na votação do projeto de lei que determina o piso salarial da enfermagem no Brasil, aguardando para ser sancionado pelo presidente da República. E o pior é que foi com base, o COFEM faz isso, com base em acusações levianas, que buscam atacar a imagem da profissional Andressa Barcelos de Oliveira. Eu sou testemunha, como enfermeira de formação, e várias pessoas da enfermagem, tanto auxiliares, como técnicos, como os enfermeiros, do trabalho que a Andressa vem fazendo pela enfermagem no Espírito Santo. Mas a Andressa, ela é vítima. Ela é vítima de uma armadilha, de uma artimanha da direção anterior do Conselho, que não se conforma em ter perdido as eleições, em ter perdido a presidência para a Andressa. E fica o tempo todo tentando buscar com parte da direção, que é de oposição à presidente, já que a presidência não poderia ser assumida por um auxiliar ou por um técnico, a presidência do Conselho cabe a um profissional de enfermagem com formação de nível superior, cabendo a Andressa, na chapa que é votada dessa maneira, a maioria dos votos dos enfermeiros e das enfermeiras do Espírito Santo. A categoria de enfermagem, ela tem tido, uma pessoa à frente desses trabalhos, que é a enfermeira Andressa, que trabalha com ética, que trabalha com honestidade, que tem uma reputação ilibada, foi uma excelente aluna na Universidade Federal do Espírito Santo, por onde passou, sempre deixou seu caminho aberto, pautado pela ética e pela responsabilidade com tudo que é público. Que durante a pandemia, ela destacou, inclusive o COREN do Espírito Santo, na defesa do exercício profissional dos trabalhadores do Estado e dos usuários do sistema público de saúde, tanto privado como pelo SUS. A condução da Andressa, junto ao COREN, essa gestão do COREN no Espírito Santo, tem sido uma condução que precisa de um pulso forte. É lógico, ela tem uma gama de opositores que são das outras chapas que compõem o Conselho. E esses opositores, eles tramam diariamente a derrubada da Andressa para poder eles continuarem à frente do Conselho. Isso não é uma situação que acontece só no Espírito Santo. A coisa na enfermagem, ela é tão alarmante no que se refere a comando de conselhos, que nós já tivemos morte, assassinatos que estão sendo investigados no estado do Rio de Janeiro por conta dessa sanha para poder estar à frente dos conselhos que regula o exercício profissional, que fiscaliza o exercício profissional, por conta dos valores que entram nesses conselhos e, infelizmente, algumas pessoas acham que são donas desse espaço e querem se fixar nele eternamente. E esse é o caso de algumas pessoas de um passado de atraso na enfermagem, que nada contribuíram para que a enfermagem pudesse hoje estar neste trabalho aí
pela jornada de 30 horas, neste trabalho grandioso, pelo piso salarial, pessoas que jogam para trás todo o trabalho da enfermagem, e por conta de pessoas como essas, que armam essas armadilhas contra a Andressa Barcelos de Oliveira, essa enfermeira de grande valor e que é presidente do nosso Conselho Regional de Enfermagem, pelo voto, ela não entrou, ela não foi colocada lá dentro, foi uma eleição difícil, muito disputada, e pelo voto ela ocupa esse espaço. Então eles tramam para que ela saia exatamente porque eles querem o controle financeiro, mas muito pouco fizeram pela enfermagem. A enfermagem, ela tem, infelizmente, no Espírito Santo, alguns passos a serem dados importantes, mas que essa turma nunca se preocupou em dar essa visibilidade que a enfermagem precisa, em dar essa valorização, em trabalhar efetivamente essa valorização necessária desses profissionais de enfermagem. E foi exatamente na gestão da presidente do Corém Espírito Santo, Andressa Barcelos de Oliveira, que a gente viu mais vezes a enfermagem nessa casa, a enfermagem junto ao Congresso Nacional, lutando junto ao Senado, com o senador Fabiano Contarato, na época, que entrou com este projeto que acabou resultando no piso salarial, que foi votado também na Câmara dos Deputados Federais, num trabalho enorme feito pelo Corém do Espírito Santo, com a Andressa à frente desses trabalhos, e muitos colegas, muitas pessoas também da direção, mas também pessoas, mais enfermeiros e enfermeiras que se juntaram, técnicos e auxiliares que se juntaram, sindicatos que se envolveram, para que hoje a gente pudesse estar lutando para que o presidente da República possa estar sancionando este importante piso salarial nacional da enfermagem, levando um pouco mais de valorização para essa categoria importante, que eu tenho a honra de fazer parte dos quadros. Hoje eu não trabalho na área, à frente de hospitais, né, junto ao paciente da enfermagem, junto a esses hospitais, instituições públicas e privadas, porque o meu trabalho na enfermagem, ele se deu dentro da Vale, no atendimento, assistência médica e de enfermagem, que era fornecida, que era concedida para os empregados da Vale, eu que sou profissional concursada dessa importante empresa que é a Vale, e pude, com os meus conhecimentos de enfermagem, desenvolver um bom trabalho em favor dos empregados da Vale. Mas eu aqui quero ser solidária a todos os meus colegas e as minhas colegas de enfermagem que estiveram aí nesse trabalho árduo da pandemia, que estiveram, muitos, né, faleceram por conta de serem contaminados pela Covid-19, mas tiveram na sua presidente, na presidente do Conselho, Andressa Barcelos de Oliveira, uma guerreira à frente do Conselho, visitando esses profissionais, tanto auxiliares, como técnicos, como enfermeiros, em todos os municípios do Espírito Santo, para ver onde tinha hospitais, onde tinha unidades de saúde, que tinham profissionais de enfermagem. Estava a Andressa lá, buscando ver as condições, denunciando na Secretaria de Saúde os problemas das más condições do trabalho, brigando pelo repouso, que é uma coisa que está em curso na Secretaria de Saúde, para acontecer com a maior brevidade possível, que é o repouso da enfermagem, uma questão que é uma luta da gente antiga, mas especialmente da Andressa, que muitas vezes procurou a gente aqui nessa casa para poder levar um socorro para essa enfermagem. Aplaudida, muito aplaudida durante a pandemia, mas que muitas vezes é esquecida por ter uma remuneração pequena, que não tem visibilidade, uma categoria que é a maior no corpo de saúde de qualquer unidade hospitalar, de centros de UPAs, né, de centros que fazem atendimento à saúde, e também, especialmente na rede privada. É uma categoria grande e
e que teve na representação da Andressa, né, uma grande guerreira, um baluarte em defesa da valorização de melhores dias para todos os profissionais da enfermagem, tanto da rede pública como da rede privada, todos os auxiliares, os técnicos e os enfermeiros. Então aqui, deputado Hércules, você que é médico, quero repudiar a atitude inconsequente, arbitrária, do Conselho Federal de Enfermagem em ter determinado essa intervenção no Espírito Santo por conta de complô feito contra a presidente do Conselho, Andressa Barcelos de Oliveira, uma excelente profissional. Quero repudiar essa atitude do COFEM. Não é a primeira vez que se tramam nesse sentido. Não é apenas do Estado do Espírito Santo. É um Conselho Federal que se tornou um conselho político, um conselho castrador. E como, infelizmente, nós temos um enfermeiro nesse Estado, que é nocivo à nossa categoria, e que é membro do Conselho Federal, ele faz essas articulações, porque não tem o que fazer, para tentar destruir para destruir uma pessoa de caráter ilibado, uma mulher ética, uma mulher responsável e que dioturnamente respira em favor do fortalecimento, do crescimento e de dias melhores para toda a categoria de enfermagem. Fica aqui o meu repúdio, eu estou fazendo uma nota de repúdio e vou pedir aos meus colegas dessa casa que juntem comigo, assinem para a gente mandar para o Conselho Federal de Enfermagem que nós não aceitamos essa intervenção arbitrária, com base em futrica, com base em fofoca, com base em complô, com base em armação feita contra a presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Andressa Barcelos de Oliveira, para quem eu rendo a minha mais profunda homenagem.